Bom, estamos ao vivo, aguardando aqui o meu convidado e fazendo essa gravação com a intenção de da gente poder contribuir mais um pouco e hoje num formato diferenciado. Então hoje vai ter um outro formato. Deixa só as pessoas já irem entrando. Espera um minutinho. Luiz Comuna tá aí. Tá aí. Então já aceitei o meu convidado, eu só estou esperando ele entrar. Opa! Opa! Meu convidado vai fazer a live do carro hoje, é isso? Estou na fazenda com a família e aí eles estão à vontade ali. Poderia ficar Aham. um. Às vezes até vai sair um ruído de fundo, cachorros latindo, meninos gritando. Você sabe como é, né? Super sei, super sei. Então eu falei, é melhor eu ir ali para o carro, ficar mais distante um pouco para Claro, não atrapalhar o som aí. eu estou aproveitando aqui para tentar, como mudou aqui um pouco o esquema, eu estou tentando registrar, mas eu não consegui. Bom, depois eu vejo. Bom, primeiro, obrigado por ter aceitado aí o convite. E até, na verdade, essa é uma das primeiras lives, é a primeira live que eu vou fazer nesse formato, que tem a ideia, para quem não sabe, a ideia é fazer uma live que eu possa, de alguma forma, contribuir com profissionais. Então, como se fosse uma consultoria, uma mentoria, e contribuir um pouco com os profissionais, tirando dúvidas e tentando, às vezes, dar um insight, algum estalo que possa ter uma pequena mudança e, consequentemente, contribuir com o aumento da arrecadação. Eu acho que o grande projeto agora aqui é aumentar a arrecadação dos profissionais. Acho que esse é o grande objetivo. E você eu venho acompanhando há um certo tempo e a gente conversou, a sua arrecadação ela teve um aumento de 35%, mais ou menos, foi o que você me falou, 35, 40%. E eu queria que você contasse um pouco o que você faz, e se for o caso, aí a gente começa, tipo, conversando mesmo sobre quais são as dificuldades que você vem tendo como profissional. Então, Tá, deixa um pouco na sua mão aí. tá bom. Antes de contar um pouco essa história, te agradeço. Achei bem legal essa iniciativa. Pode ser que muitos profissionais que não estejam compartilhando, que não estejam acompanhando, precisem, né, dessa live, porque as perguntas que eu vou te fazer são todas situações reais que eu vivenciei ao longo desses anos, não só os anos, né, que você me acompanha. Se eu não me engano, já são 4 anos que você me presta essa consultoria, mas antes disso eu tinha algumas dificuldades e essas dificuldades, elas algumas ainda acontecem e outras já foram resolvidas, digamos assim. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela ajuda também, né? Porque acho que isso vai funcionar como uma ajuda. E, novamente, parabéns aí pela iniciativa. Agora, contando um pouco da história, eu já vou fazer 9 anos que eu comecei a dar aulas, né? E essas aulas de yoga, né? Aulas do Swastika Yoga, é, mais precisamente do método, mas a gente sabe que a gente dá as aulas ali de yoga. E eu comecei sozinho na escola, comecei sem equipe, sem ninguém, e fui formando aos poucos a equipe. Essa foi a primeira dificuldade, formar uma equipe. E você sempre foi uma inspiração. Na época, eu me inspirava em você, mesmo sem você me conhecer. Eu te conhecia não pessoalmente, mas conhecia o seu trabalho. Então eu já sabia que você sempre teve equipes maiores, sempre não, né? Desde quando eu conheci, desde quando eu comecei a acompanhar o seu trabalho. Então você tinha equipes maiores, pessoas que estavam ali é, junto com você no seu trabalho, então isso já me despertou uma certa curiosidade pela liderança que você exercia, e essa foi a primeira dificuldade que eu tive de formar a equipe.
Então, de formar pessoas que trabalhassem e mantessem essas pessoas ao lado ali, né, acompanhando o trabalho. Então, se você puder falar alguma coisa sobre isso, eu acho que já seria um ponto bacana, assim, não só a questão de atrair as pessoas que coadunam com os seus mesmos valores, né, com seus valores, mas também que essas pessoas permaneçam, né, ao seu lado e que continuem caminhando junto. Uma coisa importante dentro do que você falou é que você falou que está aí cerca de 4 anos, né? A gente está com essa parceria de eu te passar conteúdo. E a consultoria que eu presto para você, para sua escola, é uma consultoria voltada para o que você me perguntou agora. É uma consultoria voltada para liderança, para gestão de equipes. Então, é uma consultoria voltada, obviamente, para ampliar o resultado da empresa, mas é um tipo diferente de consultoria daquilo que até a live hoje é aumentar a arrecadação. Obviamente que elas se casam, né? As coisas se casam. Isso é importante, porque você, como um empresário, você tendo uma escola e você sendo um empresário, você não está enxergando apenas, exclusivamente, o seu lado profissional como professor. Você está também enxergando a questão de aumento da arrecadação geral, né? Como empresa. E eu acho que acredito eu, que dentro desse prisma que você levantou, até essa pergunta que você levantou, normalmente para quem tem uma empresa é algo que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar a união, a coesão das pessoas que estão ali no mesmo barco. Então, acho que isso é uma coisa importante realmente. Pensando em empresa, né? Não estou pensando aqui tem vários profissionais que eu vi entrando, que são profissionais isolados. É uma pessoa que dá aula, em qualquer nicho que seja, uma pessoa que dá aquela aula. No seu caso, além de ser um profissional de uma certa área, no seu caso, o De Rose Método, o método De Rose, você é um empresário. Então, ali as coisas, apesar de andarem juntas, você tem uma visão tipo de empresa. Então, o que eu preciso? Bom, sendo uma empresa e tendo mais pessoas trabalhando comigo, então eu preciso fazer com que essas pessoas elas estejam coesas. E eu acho que a forma como eu acredito, a forma como eu venho trabalhando, a forma como eu venho aí fazendo mentoria para as pessoas, é com que essa coesão ela seja baseada em valores, ela seja baseada em expectativas, ela seja baseada em mesmos ideais, porque é isso que faz com que uma empresa, né, dentre vários outros pontos, mas esse é um deles, que faça com que uma empresa tenha uma mesma linha de raciocínio. Legal. Uma outra coisa que eu sempre me espelhei em você também era o tipo de público que você conseguia atingir. Então, o que eu pensava, né, que eu olhava assim, eram pessoas interessantes de maneira geral, pessoas que tinham cultura, pessoas que você conversava e se sentia bem quando conversava com essas pessoas. Ao mesmo tempo, eram pessoas que gostavam de esportes, que é uma linha muito que eu gosto, né? Eu sempre pratiquei esportes, fiz judô há muito tempo, faço jiu-jitsu, fora isso, natação. Sempre gostei de praticar esportes. E aí eu percebia que esse público sempre estava por perto, assim, na sua escola, era um público que sempre estava te acompanhando. E ao mesmo tempo, essas pessoas pagavam um valor que vale, né? O nosso trabalho, nós estudamos muito, nós buscamos informações de uma forma extremamente qualificada e às vezes informações caras que chegam até nós também. E você conseguir atingir essas pessoas e essas pessoas valorizarem o seu trabalho. E aí, essa eu acho que é uma dúvida de muitos que eu sei, assim, as pessoas fazerem para atrair esse público, o que seria adequado, ajustar na conduta, ajustar também na conduta tanto empresarial quanto pessoal, né, para as pessoas se inspirarem assim.
Acho que são boas perguntas. Na verdade, essas boas perguntas dão aí pelo menos uns 3 ou 4 temas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que tem que deixar claro para quem está aqui, para quem vai assistir gravado depois, é que a ideia dessas lives e até das perguntas que vocês estão fazendo, como você mesmo falou, é o que eu mais ouço, é o que eu mais escuto das pessoas. São dúvidas comuns e normalmente são as dúvidas que fazem com que a pessoa não atinja o patamar, o resultado que ela deseja. Em geral, é isso. O primeiro ponto que você pegou foi qual que é o seu público, qual que é o seu tipo, qual que é o seu nicho. E eu não estou falando agora do nicho da sua informação, do seu conhecimento. Porque eu hoje trabalho com yoga, com Swastika Yoga. Você trabalha com The Rose Method. Tem profissionais aqui que trabalham com inglês, que trabalham com artes marciais, com jiu-jitsu, como você citou, que são professores de educação física, que são professores personais. Então, a gente tem todos os nichos. Beleza. Dentro disso, você tem a sua característica. Você tem a sua forma de atuação. Você tem aquilo que você acredita. Então, quando a gente vai começar a fazer um processo de divulgação, eu acho que a primeira pergunta que você fez, o primeiro item que eu tiro da sua pergunta, eu acho que é o canal de comunicação. Como é que eu me comunico com determinadas pessoas? E eu sempre acreditei que, para eu me comunicar com as pessoas, eu tenho que entender um pouco o mundo delas. Então, se eu sou um profissional de inglês, que eu quero dar aulas para executivos, eu tenho que entender um pouco o mundo dos executivos. Se eu sou um profissional que eu quero pegar atletas, então eu sou um professor de educação física, que eu quero dar um treinamento específico para atletas, então eu tenho que entender o mundo do atleta. Porque senão eu acabo eu não consigo falar a mesma língua. Tem um profissional que eu admiro, que é um amigo meu, é um cara que eu conheci lá na Reebok, que é uma grande academia aqui de São Paulo, que é o Edu Takeuchi. Então, o Edu, ele desenvolveu, acho que junto com o irmão, se eu não me engano, ele desenvolveu uma empresa que é o Personal Boards. É uma empresa voltada para treinamento de atletas. Que tipo de atleta? Ele escolheu um nicho. Então, ele tem atletas de surf, de skate, de snowboard. Porque ele é um cara surfista. Uhum. Então, com isso, ele acaba falando, ele sabe falar a língua dos surfistas. Então, ele escolheu esse nicho. Então, quando você falar na sua escola, tem muita gente que tem um tipo de perfil que eu me identifico. E talvez eu não consiga chegar nesse nicho, nessas pessoas. Então, o que aconteceu foi que eu me aproximei e eu falava a mesma língua dessas pessoas. Por quê? Porque eu fui atleta, porque eu treino jiu-jitsu, jogava futebol, fazia vários esportes e conseguia falar a mesma língua dessas pessoas. Então, muitas vezes, nós queremos entrar em nichos que nós não sabemos o que significa, o que representa aquele nicho. E isso é uma coisa importante, que muita gente acaba não fazendo. As pessoas, elas querem atingir determinado patamar, ou querem atingir determinado público, mas elas não sabem como, elas não falam a mesma língua. E aí cria-se uma dificuldade, cria um limbo ali, porque simplesmente a pessoa ela não consegue acessar esse tipo de público. Então, eu não posso o fato querer... de você acessar essa galera, por exemplo, do esporte, é o fato de você se identificar com o esporte, né? Sim. Tá, e a questão, por exemplo, da valorização do seu trabalho? Calma, a gente vai chegar lá. Então, a gente vai chegar lá. Vamos por esse passo primeiro, porque o que acontece? As coisas elas são muito interligadas. Vamos criar... Então, primeiro a gente vai criar um cenário. O cenário que a gente está criando é a pessoa que vai ter essa relação com você. Então, aquele cliente, aquele aluno que tem uma relação com você. E dentro desse cenário, dentro dessa relação criada, o que a gente faz? A gente começa a falar... Você falou assim, você tem que se identificar com o esporte. Não necessariamente. Eu posso não ser um atleta de jiu-jitsu.
Eu posso não ser um praticante de jiu-jitsu. Mas Uhum. se eu quiser ensinar alguém do jiu-jitsu, eu preciso entender o mundo do jiu-jitsu. Por mais que eu não faça, por mais que eu não me identifique. Eu preciso entender o mundo para entender de que forma as minhas informações, as informações que eu coletei, elas conseguem ser pertinentes às necessidades daquele atleta de jiu-jitsu, ou daquele lutador de jiu-jitsu, ou daquele cara que faz para o hobby o jiu-jitsu. Mas eu Seria preciso entender. um estudo do seu cliente, do que o seu cliente Exatamente. faz. Exatamente. Então, assim, eu começo a entender agora não só o meu cliente, como eu consigo entender o nicho dele, eu consigo entender o mundo dele, eu consigo entender o cenário dele. No caso, estudo a fundo, né, Borges? Estudo Um a estudo. fundo, sem dúvida. Sem Como dúvida. é o jiu-jitsu em si, por exemplo, se você quiser ajudá-lo no jiu-jitsu, né? Sem dúvida. Eu posso não fazer o jiu-jitsu. Se eu fizer, obviamente, o meu conhecimento de causa vai ser maior. Eu posso não fazer o jiu-jitsu, mas a partir do momento que eu conheço o jiu-jitsu e cada vez mais a fundo, maior facilidade eu tenho para entender o cenário do cara. Então, se o Paiva, que é ele faz jiu-jitsu, ele faz jiu-jitsu de hobby, mas ele quer melhorar, ele quer desenvolver o jiu-jitsu dele. Além da técnica de jiu-jitsu, ele quer desenvolver. De que forma eu, ensinando yoga, eu posso contribuir com o Paiva no jiu-jitsu, se for um cenário dele? Então, o que entram aí? Entram várias informações. Entra eu conhecendo o Paiva, meu cliente. Entro eu conhecendo as necessidades do Paiva, às vezes como ser humano, às vezes como um atleta de hobby de jiu-jitsu. Eu vou conhecer as informações do jiu-jitsu, vou me aprofundar tecnicamente naquilo que eu ensino, que é o yoga, e aí eu junto esse cenário todo, e juntando esse cenário todo, eu tenho informações parrudas para que eu atue na forma como o Paiva deseja. E aí entra a sua segunda pergunta. Uhum. Quando eu consigo proporcionar para o Paiva tudo isso, eu consigo proporcionar para o Paiva uma evolução tremenda dentro desse cenário, aí o Paiva vai começar a me valorizar. Aí eu começo a realmente ser valorizado pelo que eu estou entregando. Porque o que acontece com os profissionais é que o profissional ele quer ser valorizado pelo que ele estuda. E, de novo, aqui em outras lives que eu fiz, em outros conteúdos que estão aqui no meu perfil, o que acontece? A pessoa ela vai ser valorizada não só pelo conteúdo, pelo aprofundamento que ela teve naquela nicho que se propôs a estudar. Então, eu não vou ser valorizado pelos cursos que eu faço de yoga. Eu vou ser valorizado por uma união de fatores. Eu vou ser valorizado pelo quanto eu estudo naquilo que eu me propus. Eu vou ser valorizado pelo conhecimento que eu tenho do meu cliente. Eu vou ser valorizado pela compreensão das necessidades do meu cliente e como eu consigo casar tudo isso. E dentro do conhecimento que eu citei, pode ser um conhecimento só do que eu me propus, um conhecimento técnico do que eu estou ensinando, como pode ser um conhecimento como eu dei o exemplo aqui, do jiu-jitsu, que é algo que aquele meu aluno, que aquele meu cliente quer desenvolver. Quando eu junto todo esse cenário, então aí eu começo a ser valorizado, porque eu começo a entregar para o meu cliente a necessidade dele, o que ele busca, o que ele quer. Entende? Entendo, mas aí ficou uma outra dúvida, então. Vamos lá. Você, com o número de alunos, que é um número bem grande, né? Assim, número Sim. de alunos particulares, ou seja, você não é o número de alunos de turma. Se você pegasse todos os horários particulares e colocasse, sei lá, 20 alunos, né? Você teria 20 a mais do que você tem. Então, 20 vezes a mais, né? Então, o que eu me pergunto é, os seus alunos, eles não vão ter um nicho muito específico. Eles, obviamente, não vão ser todos que gostam do jiu-jitsu, que é o exemplo que nós
estamos falando aqui. Mas você tem alunos, empresários, você tem alunos. E aí, como que você faz, por exemplo, esse dever de casa? Esse dever de casa de, tá, você entendeu um pouquinho o cenário, agora você vai buscar as informações. Essa é a minha dúvida, porque você tem duas filhas, aí tem um monte de alunos, praticamente não tem tempo, que é assim, a gente vê que você ainda faz, responde mensagem rápida e tudo mais. Eu sei que a vontade, né, de fazer a diferença é muito grande, e isso eu considero importante, acho que você também, mas esse fundamento de levantar essas informações precisas, que eu acho que tem que ser precisas, do seu aluno, não só a conversa, né? A conversa, o CMA, né? Conhecendo melhor o aluno, conhecendo melhor o cliente, poderia até ser MC, né? Mas eu digo agora, eu entendi que esse aluno é um empresário, ele quer melhorar a sua qualidade de vida naquele nicho específico. E aí, como que você faz isso? Isso eu acho que eu nunca te perguntei. Essa, essa, buscar essas informações desse aluno mais preciso e como você vai ajudá-lo naquele nicho específico. Tá. Eu acho que são várias questões, são vários pontos e são pontos bem interessantes. O que eu tento fazer primeiramente, acho que é uma das coisas que mais todo ser humano deveria fazer, que é entender se aquilo que ele se propôs a fazer, a trabalhar, se é o que ele realmente valoriza e é realmente o que ele ama. Então, eu vejo muitos profissionais que vão buscar pelo lado financeiro, ou vão buscar... Então, assim, acho que unir o lado financeiro a paixão, ao amor que você tem pelo que você faz, eu acho que isso te proporciona o resultado principal. Então, por que eu estou falando isso, Dani? Mas eu estou perguntando de tempo. Eu preciso ter tempo para... Porque, assim, se você não faz o que você ama, você não vai ter vontade de acordar às 4:30 da manhã para dar uma aula. E aí entra um fator importante, uma ressalva, uma parte que eu faço nesse ponto, que é assim, você não precisa, para aumentar a sua arrecadação, você não precisa trabalhar o quanto eu trabalho. Então, isso que fique claro, tá? Daqui a pouco eu vou citar isso com você, vou citar esse ponto. Você não precisa dar a quantidade de aulas que eu dou, você não precisa ter a quantidade de alunos que eu tenho, tá? Para chegar nesse tema aqui que eu coloquei, aumentar a sua arrecadação. Mas, no meu caso, como eu trabalho com o que eu amo, eu realmente, assim, eu tenho tesão pelo que eu faço, então o que acontece? Para mim, eu vou organizando tudo que eu tenho para fazer de uma forma muito, muito certinha. E eu não sou metódico, mas eu procuro organizar as coisas que eu tenho para fazer de forma certinha, de forma correta. O que seria isso? Eu tenho que ter muito claro o que eu tenho que fazer no dia. Muito claro. Então, assim, eu tenho as aulas que eu tenho que dar, eu tenho as escolas que eu tenho que dirigir, eu tenho que coordenar as pessoas que eu tenho que treinar, então, as minhas equipes, os instrutores que eu tenho que treinar, as pessoas que eu dou consultoria. Então, eu tenho muito claro o que eu tenho para fazer com todo esse cenário. Aí, obviamente, cuidar das filhas, ter o tempo para elas. Então, tá tudo dentro disso, dessa organização, tá? Uhum. E dentro desse cenário, conhecendo bem os meus alunos e sabendo que a minha grande ferramenta dentro desse processo é o conhecimento, como eu falei aqui nas últimas lives, é o tesouro que eu tenho nas mãos, é o meu cliente com as informações que eu tenho dele, eu procuro coletar essas informações do próprio cliente e conhecendo ele, eu vou atrás das informações. E aí, se eu preciso saber, por exemplo, sobre investimento, cara, eu vou atrás de locais que vão passar esse conhecimento. De lives como essa, de livros, de artigos. Então, eu vou procurar ir atrás desse conhecimento. Eu acho que esse é o grande ponto. É entender o tempo inteiro que nós precisamos aprender sempre.
que sempre a gente vai ter o que aprender. E agora, aí é muito de perfil. O meu perfil é um perfil de conseguir, por exemplo, estar dando banho nas meninas e ligar lá uma live ou ligar um podcast e estar ouvindo. Por mais que eu não assimile o podcast inteiro, eu estou ouvindo informações que vão ser pertinentes para aquilo que eu tenho a oferecer. Entendeu? Sim. Então eu tento otimizar o meu tempo. Por mais que eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, que eu não vou conseguir captar as informações todas daquele podcast que eu estou ouvindo. Mas eu pego uma informação aqui, uma informação ali, no tempo que eu vejo como hábil. Então é algo que pode contribuir, tá? Mas eu acredito que realmente o grande dilema das pessoas não é o tempo, porque eu não vejo que as pessoas vão fazer o mesmo que eu faço. Tudo que eu faço, a quantidade de aulas que eu dou, da mesma forma que eu faço. Porque as pessoas são únicas, as pessoas são diferentes. Mas o que a gente tem que tirar de lição é assim, que aí entra no que eu falei para você sobre arrecadação. Hoje eu faço determinadas coisas. Então, digamos, quantos alunos você tem? Quantos alunos particulares você tem? Hoje eu estou com 7. 7 alunos particulares. Então, como é que eu posso contribuir com você para que você tenha um resultado mais plausível e mais pertinente dentro desses 7 alunos? Porque talvez você seja um profissional que você não queira mais 3 alunos na sua vida. 3 alunos seriam 6 horas por dia na semana. Eu Seria acho. mais 1 hora na semana. Não, eu acho assim, dentro do panorama hoje que eu me encontro, querendo lançar um produto online, e isso toma um tempão, já que eu não tenho aquela equipe grande para editar vídeos, editar áudios, Uhum. e isso, às vezes, para postar, por exemplo, ontem eu fui postar um vídeo no Instagram, era umas 8 horas da noite, e não postou o vídeo. Não postou, simplesmente o Instagram ficou lá carregando, e aí não postou. Então, às vezes, isso toma um tempão, fora o tempo de edição daquele vídeo, sabe? É uma coisa que eu prometi lá nos stories, que eu colocaria, que eu postaria, sabe? Então, assim, dentro do que eu queria aumentar em meus alunos particulares, eu acho que 4. Eu não daria Então, conta. Você tem 40, eu acho, né? Particulares, cara, mas alguma coisa pensa o assim. seguinte, ó. Pensa o seguinte, é isso que eu estou tentando te mostrar, porque eu tenho certeza que a maioria é uma grande dúvida das pessoas. Uhum, Então, o que eu consigo prometer para qualquer profissional? Que você consegue aumentar a sua arrecadação. uhum. E eu tenho certeza, até dentro dessa pesquisa que eu fiz, e você, se eu não me engano, fez parte dela, eu não lembro se você respondeu minha pesquisa, mas Não me lembro também. tinham 160 profissionais. Foram 160 profissionais até agora que responderam essa pesquisa. Então, dentro desse panorama de 160 profissionais, todos, sem exceção, querem aumentar sua arrecadação. Todos. Claro, claro. Tá? Só que assim, dentro do aumento da arrecadação, algumas pessoas querem aumentar a arrecadação sem ter que trabalhar mais. Uhum. Tem pessoas que querem aumentar a arrecadação com o que já tem. Então, o grande ponto aí de aumento de arrecadação, na minha concepção, são dois. Os dois básicos, os dois principais. O primeiro deles é você melhorar a qualidade do que você entrega para que o seu valor seja maior. Tá. Nesse caso aí, o que você sugeriria? Então, assim, melhorar a qualidade do que você entrega. É tudo que a gente falou até agora. Ter as informações dos alunos, ter as informações das necessidades dos alunos, ter a concepção, se você não tem, o porquê que aquela pessoa quer melhorar. Então, nós demos o exemplo do jiu-jitsu. Se o cara quer melhorar no jiu-jitsu, eu preciso entender o jiu-jitsu. Então, é mais uma informação que eu tenho que ter. Uhum. E unir tudo isso, ligar, amarrar tudo isso com o que eu entrego. Ok. Se eu faço isso, eu começo a melhorar a qualidade daquilo, do resultado que a pessoa está tendo, que a pessoa está chegando. Uhum. Quando a pessoa melhora essa qualidade, ela consegue enxergar, é mais palpável para ela,
você começa a ser mais valorizado. Você gera um gatilho, que é o gatilho da escassez. Porque as pessoas vão te valorizar e, consequentemente, as pessoas elas vão querer fazer aula com você. Elas vão Beleza. dar prioridade para o que você oferece. Tem que guardar aquele segundo ponto que você ia falar, porque eu tenho que interromper, porque surge a dúvida ali no momento, e aí eu Uhum. acho que é um parênteses, né? Para Claro. abrir assim. Tá, aí, beleza. Você agora conseguiu alcançar tudo isso que você falou em relação à qualidade. Melhorou a qualidade, gerou o gatilho da escassez. Agora vamos lá. Você faz isso, chega no seu aluno e fala, cara, eu tô ficando sem tempo, eu preciso aumentar o valor do meu trabalho. E tem pessoas querendo me pagar por o meu trabalho. Você faz isso? Ou você Não, deixa o eu acho que processo não é. naturalmente acontecer? O próximo Eu, aluno você vai cobrar mais caro? Por exemplo, eu estou sem tempo. Aí, digamos que eu queira... vai ter uma pessoa que vai querer uma aula 5 da manhã. Aí você vira para essa pessoa, tá, por esse valor, nesse horário, eu vou cobrar de você R$ 200 a hora aula. No seu caso, eu sei Aham. que é 350, né? A hora aula. É até bom que estou vendo alunos aqui que entraram para eles saberem que o Borges cobra 350 a R$ 400 a hora aula, né? Então, como que é isso? Não sei se você entendeu a pergunta. Eu entendi sim a pergunta. Então, assim, vamos lá. Esse primeiro patamar é você melhorou a sua qualidade. Então, você tem um valor hora aula, você sabe o quanto vale, você sabe o quanto vale o seu tempo, você sabe o quanto vale o seu trabalho, entende? Então, Uhum. assim, gradualmente, esse valor hora aula ele vai aumentando. Eu não vou aumentar o valor hora aula do meu aluno. Eu vi a Marilda aqui. A Marilda não é minha aluna, tá? Ela é aluna da Maíra. Mas, digamos que a Marilda fosse a minha aluna, tá? Eu não vou aumentar o valor hora aula dela agora porque eu estou mais valorizado. Eu vou gradualmente, eu vou aumentando de uma forma muito natural. Ok. Então, talvez o que eu cobrava há 3 anos atrás não vale mais para hoje. Hoje, o que eu cobro tem que ser um valor maior. Eu acho que esse é um ponto. Mas eu tenho que estar muito claro. E aí, quando eu falo, quando eu falei que esse primeiro passo é arrumar todo esse cenário, você tem que entender que esse cenário ajustado, quando você consegue ajustar esse cenário, o seu aluno ele está valorizando, ele começa a dar prioridade para aquilo que você está oferecendo. Só que ele só vai dar prioridade se realmente ele enxergar que aquilo tem efeito. Então, sei lá, a Marilda, se ela tiver ainda, eu não lembro quantos anos ela pratica, mas ela já pratica há muitos anos. E eu tenho certeza que eu conheci a Marilda no início, eu sei o quanto ela evoluiu como ser humano com aquilo que a Maíra ensina a ela, com aquilo que os profissionais já ensinaram a Marilda. Então, o que acontece? Esse aluno, ele valoriza aquilo que está sendo entregue. Não é qualquer coisa. Então, consequentemente, ele valorizando aquele serviço, ele enxerga, ele dá mais valor para aquele serviço. Entende? Uhum. Eu não tenho problema em pagar para quem eu contrato um valor maior. O grande dilema é eu pagar por algo que eu não vejo sentido, eu não vejo significado, eu não vejo resultado. Eu acho que esse é o grande dilema. E aí, então, a primeira resposta para você foi a partir da pessoa que já está com você, que gradualmente você vai aumentar. Se a tendência é você começar a encher literalmente a sua agenda, e dentro do que você se propôs, você não tem mais espaço para mais alunos, então você começa a falar, cara, para eu acordar às 4:30 da manhã, que é o que eu acordo para dar minha primeira aula, para eu acordar às 4:30 da manhã, eu não posso cobrar R$ 100. Não Certo. posso. Eu não tem necessidade de eu acordar às 4:30 da manhã para cobrar R$ 100. Entende? E Uhum. aí, o que acontece é, aquela pessoa que quiser ter uma aula comigo às 5 da manhã, ela vai ter que pagar o valor que vale o meu tempo, a minha disponibilidade, a minha atuação, o resultado que eu vou proporcionar para ela. Porque eu tenho certeza que a pessoa me contratando, ela vai chegar no resultado.
Eu tenho certeza. Entende? E só, Então, só tem certeza porque você pega informações qualificadas daquele aluno, eu, né? eu tenho certeza porque eu confio naquilo que eu faço, no trabalho, na dedicação que eu me dou para cada aluno que eu tenho. Uhum. É, importante é Entende? só para deixar claro essa questão, né? Que é assim, não adianta eu ser um cara que tem todas as informações do meu trabalho, eu seja assim, um puta estudioso do meu trabalho, eu sou um ótimo praticante, se falarmos de yoga, né? Sou um ótimo praticante, eu leio todos os livros, eu faço todos os cursos, mas se eu não tiver a informação precisa do meu cliente, né? Cara, eu tenho falado isso, eu falei acho que, nossa, lá no início, das primeiras lives, ou dos primeiros conteúdos que eu postei nesse perfil. Isso é o que eu mais vejo. Eu vejo vários profissionais que têm conteúdo, que são estudiosos, ou que praticam bem, ou que fazem uma determinada coisa bem, só que isso não quer dizer nada. Porque se ele não faz o link com o seu cliente, não adianta. Não adianta. Então, na verdade, não adianta você ser um puta estudioso, só que você não tem não consegue fazer o link com aquilo que é o dilema do seu cliente, do seu aluno. Você precisa realmente fazer esse link, senão não é válido. Entende? Uhum. Então, assim, senão você vai ser, por mais estudioso que você seja, por mais conteúdo que você seja, você vai ser mais um profissional do mesmo. Mais um profissional que está entregando a mesma coisa, por mais conteúdo que você tenha. Tá. Você só vai ser diferenciado quando você consegue alinhar as necessidades do seu cliente com aquilo que você estudou e consegue transformar isso num grande resultado. Quando você conseguir transformar num grande resultado, aí sim você está no caminho certo. Porque aí o seu aluno está te valorizando. Entrou aqui, ó, um nicho totalmente diferente. Uma ex-aluna minha, para mim vai ser sempre uma eterna aluna, tá? Ela só não está praticando comigo. Entrou a Bárbara, que é uma puta ginecologista. Cara, ela é sensacional. É uma grande ginecologista, especializada em endometriose. E assim, eu tenho certeza que se a Bárbara ela não conseguir fazer a conexão do quanto ela estuda, ela pode ser uma puta profissional, o quanto ela estuda com as necessidades dos pacientes dela, se ela não conseguir gerar um vínculo, cara, ela não vai ter o resultado que ela poderia ter, mesmo ela tendo muito conhecimento. Entende? Uhum. Então, a valorização, ela vai se medir através do resultado, não tem segredo. E o quanto você sabe fazer uma coisa, ou o quanto você é estudioso de alguma coisa, não vai fazer a outra pessoa chegar ao resultado. O que vai fazer é a ligação dos conhecimentos, do conhecimento, por isso que eu cito o maior tesouro. Então, o maior tesouro que nós temos é o cliente e as informações dele. E Uhum. unir ao que a gente tem de informações. Quando a gente dá essa liga, aí é perfeito. É como um casamento, sabe? Ou um namoro. Uhum. Você pode ter uma pessoa demais de um lado, uma pessoa demais do outro. Essa liga, ela só vai acontecer. Se ela não acontecer, não adianta as duas pessoas serem sensacionais. Precisa da química. É igual. Então, o resultado de um casamento só vai ser o melhor quando der liga. Quando der liga entre as duas partes. Tá. Entendeu? E aí, Você faz um dever de casa, Borges? Um dever de casa, levantou informação da pessoa, já tem o seu próprio conhecimento do seu próprio serviço, né? Ou produto, seria assim. E aí você faz o dever de casa, tipo, olha, eu preciso trabalhar isso, isso, isso com a pessoa, tipo, de uma forma metódica, eu diria. ó, fica Ou isso puxão de acontece orelha. Você não deve, naturalmente? você não deve ter visto aí minhas últimas lives ou meus últimos conteúdos. Eu assisti bastante, mas não acho que todas não, com certeza não. Sim, sim. O tempo inteiro a gente tem que estar estudando. O tempo inteiro. A gente tem que entender cada ser humano, o momento dele.
e o tempo inteiro você vai ter que ir lá fazer a lição de casa. Tipo, meu, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Como é que eu posso entender melhor aquele dilema e transformar esse dilema numa solução? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas isso fica na sua cabeça, martelando na sua cabeça, a partir da sua vontade? Ou Fica o isso tempo inteiro. acontece? Tá, então é uma vontade interna mesmo, né? É uma Não é vontade. metódico, né? Não, eu quero proporcionar para o cara, o que eu posso proporcionar de melhor. Então, sei lá, a Juju aqui é da minha equipe, ela acabou de entrar aqui, é uma profissional da minha equipe. Então, assim, se eu sei que a Juju tem um dilema e eu quero ajudar a Juju com alguma coisa, cara, vai ficar aquilo martelando na minha cabeça para eu poder entender o que eu posso fazer para contribuir com a evolução da Juju. Tá? Por isso que, assim, para mim é muito fácil fazer uma live como eu estou fazendo com você. Qualquer pergunta que você me fizer, eu vou... Se eu não tiver resposta, aquilo vai ficar na minha cabeça e eu vou te dar a resposta logo em seguida. Eu vou atrás da informação. Como é que eu posso contribuir com o seu dilema? Tá. Entendeu? No caso, você faz isso com o seu cliente, que no caso são os alunos, né? Eu faço isso com os meus clientes. São os meus alunos, é a minha equipe. Todo mundo eu enxergo como meu cliente nesse sentido, entendeu? Até um amigo. Se pegar você, digamos que você não é meu cliente, você é meu amigo. Cara, se em algum momento você me mostrar que está com um dilema, se eu puder contribuir de alguma forma com o conhecimento que eu tenho, eu vou lá atrás. Tipo, meu, como é que eu posso contribuir com o Paiva nesse quesito? Entendeu? Sim. Então, conhecendo bem, você tem um pouco disso mesmo. Pouco não, você tem isso mesmo. Eu tenho o tempo inteiro eu estou pensando de alguma forma que eu posso contribuir com aquela outra pessoa. Se eu não tiver informação, eu vou atrás da informação. Mas eu acho É a que vontade mesmo, então, né, Borges? É a vontade. Porque eu acho que as pessoas muitas vezes me perguntam, já perguntaram até sobre você, que se tinha uma metodologia, se a coisa era metódica, se tinha uma anotação. Eu sei que você faz a anotação das informações do aluno, mas para colocar em prática, essa era uma dúvida, né? Existe. A metodologia é tudo que eu estou passando aqui para você. Existe uma metodologia. Mas Tá? isso não acontece de uma hora para outra também, né? Não, óbvio que não. É assim, ó. São pequenas mudanças mentais fazem com que você alcance resultados extraordinários. Essa eu vi, hein? Esse vídeo eu vi. Então, assim, mas é a mais pura verdade. Pequenas mudanças mentais fazem com que o resultado seja estrondoso. Estrondoso. Tá? Eu falei para você que tinham duas linhas de raciocínio, né? A primeira era a gente valorizar, então nós tínhamos que entender que o nosso trabalho tem que ser valorizado pelo que a gente entrega. Certo. Então essa é uma forma de aumentar a minha arrecadação. A outra forma é a pessoa que realmente... Então, é uma forma simples. Eu fiz isso na época, se eu não me engano, se a Juju estiver aí ainda, o ano passado, o ano retrasado, ano passado foi um ano atípico. Ano retrasado, eu fiz um acompanhamento com a Juju, que é da minha equipe, e foi exatamente nesse sentido. Então, assim, a Juju, com a quantidade de aulas que ela dava, digamos que ela dava o mesmo número de aulas que você, 7 aulas. Então, o trabalho que eu fiz com a Juju foi de aumentar a valorização dela como profissional e, com o mesmo número de alunos, aumentar a arrecadação dela. Então, a Juju, que ganhava, sei lá, um valor X, digamos que eu não lembro agora, tá? Mas digamos que fosse 4 mil reais ou 3 mil reais. A Juju passou a ganhar 5 sem aumentar o número de aulas. Entendeu? Então, pô, dentro desse prisma, ela aumentou, sei lá, de 3 para 5, ela aumentou aí quase 100%. Então, quase 100%, sem mudar a quantidade de alunos. Entende? Entendo. Mas então algumas pessoas têm medo assim de mudar um pouco o valor por perder, medo de perder os alunos, sabe? Então, o que eu associaria esse medo de perder
Normalmente é porque o medo ele está muito mais presente na falta de confiança no seu próprio taco, na falta de autoestima. E isso, até uma professora de inglês que está aqui, que é a minha professora de inglês, ela que sugeriu que um dos temas que a gente conversasse era sobre isso, sobre autoestima. Talvez logo mais eu vou fazer algum tema desse. Que assim, a pessoa, às vezes, ela não confia no taco dela. Ou ela até confia demais no taco, mas ela não está estudando o suficiente. Aí não tem como aumentar. Entende que aí é tudo interligado? No caso, esse estudando é estudando o cliente e o seu próprio serviço, né? Exatamente. É estudando geral, não é estudando só o que eu faço. Não é só estudando yoga. Entende? Uhum. Sim. Então, assim, o primeiro quesito que eu citei aí foi esse. Uma pessoa que não quer aumentar o seu número de alunos, mas que tem condições de aumentar o seu poder de atuação e, consequentemente, o seu valor irá aumentando. Então, isso já aumenta a arrecadação. Sem pequenas mudanças mentais. Mas tem que haver as mudanças mentais. A pessoa que quiser aumentar a arrecadação sem mudar nada, então eu quero chegar num resultado diferente com a mesma coisa que eu estou fazendo. A tendência é que não vai acontecer. Certo. Tá? E o segundo quesito, o segundo quesito seria em relação a você profissional. Você, Paiva, tem 7 alunos. 7 alunos particulares, né? 7 alunos particulares. Você tem 7 alunos. Cara, se você ganha um valor X, tá? Uhum. Não vou entrar no mérito do que você ganha, mas assim, você ganha um valor X. Digamos que você ganhe 5 mil reais. Vou arredondar aí a conta para ficar uma conta mais fácil de eu fazer. Então, você ganha 5 mil reais. Se você aumentar 2 alunos por mês, eu tinha falado 3. Vamos falar 3, porque fica quase a semana inteira. 3 alunos por mês. 3 alunos. Você aumentou 3 alunos. Tá? Você saiu de 7 para 10 alunos. Tá bom? Não por mês, assim, um número não por total. Mês. Você vai ter no mês, você vai ter mais 3 alunos seus. Vamos ver se a gente consegue acompanhar a conta aqui. Isso, você passou de 7 para 10. Uhum. Só que agora, o primeiro passo você fez. O primeiro passo foi você melhorou a qualidade de como profissional. E provavelmente, você aumentando a qualidade como profissional, você conseguiu fazer com que, em pouco tempo, você aumentasse um pouquinho a sua hora-aula. Digamos que a sua hora-aula é R$150. Tá? Uhum. E dentro desses R$150, você passa a ter não mais R$150, você pede para os seus alunos, você oferece para os seus alunos aumentar R$20. Então, você passa no caso, você passaria para todos. Para todos. Você aumentou realmente a sua qualidade daquilo que você está entregando, os resultados, e você aumentou R$20. R$20. Não estou nem falando de aumentar muito. R$20. Se for 2 aulas por semana, você estaria aumentando. Faz as contas. Você aumentou R$40, você aumentou R$80 no valor final do seu aluno. R$80. Uhum. Tá? É isso? Sim. Não, R$160. 160 reais. Aí, você aumentou R$160 vezes 7. Só aí já deu R$1.000 a mais na sua arrecadação. Uhum. Tá? Uhum. É estrondoso para o seu aluno aumentar R$160? Muito provavelmente não. Tá? Muito provavelmente não. E isso, existe alguma, sei lá, um pensamento sobre isso, algo, a observar se você vai fazer isso ou não, se vai perder? Eu sei que existe autoestima, como você falou, acho que eu entendi bem, mas existe aquele cuidado, não é mais o medo, mas a cautela de oferecer Cuidado! Se eu fosse oferecer para você, Paiva, a nossa hora-aula, você tá comigo aí há 4 anos. Tá? Uhum. Então, há 4 anos eu tô sendo aqui seu consultor, seu treinador. E nesses 4 anos, a gente tem essa parceria muito interessante e teve um resultado bem palpável nesses 4 anos.
Certo. Você ligaria se eu pudesse aumentar meu hora-aula agora, que eu te cobro 150, eu posso aumentar para 170? Está bem abaixo do que eu venho cobrando. Mas Uhum. eu só queria dar um pequeno ajuste. Tudo bem para você? Uhum. Se Certo. você falar assim, não, cara, não tenho condições. Não, beleza, vou manter. Porque a minha parceria com você é coisa. Mas se tudo bem para você, vamos aumentar? Vamos. Eu posso te falar que a minha experiência de 20 anos diz que 99,9% dos casos não reclamou de aumentar. E eu não estou falando de dar um salto, eu não estou falando de aumentar de 150 para 300. Certo. Uhum. Mas você entende que uma pequena mudança, pequenas mudanças, não uma só, porque as pequenas mudanças foram a forma como eu enxergo meu aluno, a forma como eu estou atuando nele, a humildade de enxergar que talvez eu tenha que dar 2 passos para trás, que eu não tenho que ficar só estudando o yoga, no meu caso, né? Estudando o yoga, ou estudando o funcional, ou estudando a minha artes marciais, ou treinando, fazendo rola de jiu-jitsu. Não é só isso, eu preciso conhecer mais a outra pessoa. Então, pequenas mudanças vão fazer com que o conteúdo que eu entregue seja muito maior. E aí uma pequena mudança de valor, agora estou falando financeiro, uma pequena mudança de valor vai aumentar extraordinariamente o resultado. Uma pessoa que ganhava 5, como você, passa a ganhar 6. Então você passou de 5 para 6. Você aumentou em 20% a sua arrecadação. Tá, agora digamos que o Paiva vai para um outro caminho. O Paiva agora ele tem 7 alunos. Ele tem os mesmos 7 alunos. Só que ele quer aumentar mais 3. Uhum. Só que esses 3 novos alunos, eles já não entram no mesmo valor do anterior. Porque agora o Paiva tem muito mais conhecimento, muito mais conteúdo e muito mais resultado. Uhum. Então agora o Paiva ele vai aumentar 3 alunos. Tá. Esses 3 alunos, eles não vão mais receber... o Paiva não vai mais cobrar os 150. O Paiva vai cobrar 200. Uhum. Só que esses 3 alunos que o Paiva vai cobrar 200, pode ser que, putz, mas os caras não quiseram pagar. Tudo bem, eu vou continuar com os meus 7 alunos. Uhum. Até você encontrar o nicho de pessoas que queiram pagar o que você vale. E aí, digamos que você consiga 2 alunos. Você não conseguiu 3. Você conseguiu 2 que vão te pagar os R$ 200 hora aula. Tá? Uhum. Esses 2 alunos fazendo 2 vezes por semana são 2 alunos. 2 alunos que R$ 400 por vão semana. R$ 400 por semana. São R$ 800 por semana com os 2 alunos. Vezes E- 4 dá 3.200 a mais. 3.200 a mais, agregados aos 6, você passou a ganhar 9. Uhum. Não, Concorda? é R$ 200 por pessoa, então dá R$ 400 por Que dá semana. R$ 800 por Não, 400 por semana. semana. Então é 4 vezes 4, 16. 1.600 a mais. Não. Ó, você tem 2 alunos, vamos lá, conta, matemática. 2 Isso. alunos, cada um pagando R$ 200 hora aula. Uhum. Eles fazem 2 vezes por semana. Ah, 2 vezes por semana. Pensei em uma. Tá Isso. certo. Tá 2 vezes por certo. semana. Então você Uhum. aumentou, 3.200 a você mais. passou de 6 para 9, Uhum. tá? Sim. De 6 para 9. Uhum. Então 9.200. agora o seu aumento foi quase 100% de Uhum. arrecadação. Certo. Aumentando quanto o nível de trabalho? Trabalho Nada, pontual, de praticamente. aula. Uhum. Quantas horas por semana? 4 horas por semana. Ok. Não Hum. dá 1 hora, não dá 1 hora a mais de trabalho por dia. Não Uhum. dá. Daria meia hora por dia. Então, Uhum. olha que louco. Você passa a ganhar quase 100% a mais com meia hora por dia. Tá. Tá? Então, assim, quando as pessoas falam, mas eu não quero, eu quero. Até você já me perguntou isso uma vez. Eu quero aumentar o meu trabalho, mas eu tenho que estar consistente no que eu estou entregando, porque senão
eu não consigo fidelizar. As pessoas saem, Uhum. as pessoas não param, Sim. certo? E tá certo, perfeito. Você tem que estar consistente. Por isso que o primeiro passo é você ter uma estrutura do que você está entregando. Por isso tem uma metodologia. Quando você perguntou, o Dani tem uma metodologia? Tenho. E é o que eu ensino. É o que eu ensino para minha equipe, é o que eu ensino para quem me contrata. Então eu tenho uma metodologia. Essa metodologia estruturada, ela te dá suporte para que você fidelize. E aí você aumentando um aluno, tá ótimo. Você tem você aumentou 2 alunos, 4 horas na semana, meia hora por dia e quase praticamente dobrou a sua arrecadação. E aí entra o tipo de pessoa. Pessoas como eu, que querem trabalhar um monte e aí ter uma quantidade maior de arrecadação. Pessoas que querem ter aumentar a sua arrecadação, só que não trabalhando tanto. E aí cada um se propõe aquilo que quer. A Fabi, que está aqui, que também foi treinada por mim, foi igual. A Fabi, o que ela fez? A Fabi, ela aumentou a arrecadação dela com o que ela se propôs. A Fabi aumentou 300%, mais até a sua arrecadação, com o que ela se propôs. Dá 3 aulas por dia. Ela não quer dar mais do que 3 aulas por dia. Entende? Uhum. Sim. Então aí cada um vai ter o seu perfil. E aí é super ajustado. Entendeu? Então assim, se você, Paiva, quer aumentar a sua arrecadação, sem trabalhar muito, mantendo a fidelização, por exemplo, mantendo o que você tem, é super palpável. E aqui eu já dei aí algumas dicas do que fazer. Certo. Compreendido? Sim. Eu não sei se nós falamos todos aqueles pontos lá do começo, mas é que virou Que eu me vários lembro, assim, assuntos. o que eu anotei aqui, sim. O que eu anotei aqui, sim. Tá. Mas aí vê se você tiver mais alguma pergunta, aproveita. Vamos aí para uma última pergunta. Ou se alguém tiver, se tiver algum profissional aqui que tiver alguma pergunta, também pode fazer. Vamos deixar para quem está acompanhando, porque eu perguntei bastante. Com certeza eu tenho. E acho que vou fazê-las mais vezes para te incomodar um pouco mais. Pode incomodar quando você quiser. Se ninguém tiver. Ó, a Fabi falou assim, ó, a meta dela é dar 3 aulas no máximo, mas ela acabou colocando mais aulas porque ela não resistiu. Uhum. Eu não tenho problema em dar mais aulas, não, sabe? Eu sou tranquilo. Eu acho que eu tenho bastante energia para isso. A grande questão também é saber ser valorizado, assim, Então, valorizado não só pela questão financeira, mas até a questão da emocional próprio, né? Saber que você fez a diferença na vida da pessoa. E eu tentei levantar as perguntas mais nesse sentido, assim. o seu passo está mais para trás. O seu passo ainda não está em aumentar imensamente o número de alunos. O seu passo está realmente você ter certeza, você está consciente de que tudo que você está oferecendo é o máximo que você pode para cada pessoa. Quando você tiver certeza disso, não tenha receio. Aí é a autoestima, é confiar no seu taco. Certo, Tá? certo. E aí, gradualmente, você vai aumentando, e aí talvez você vai na linha de raciocínio da Fabi. Que aí você vai chegar e vai falar assim, cara, eu não me resisto. Eu me propus aqui a não aumentar o número de alunos, mas eu vou aumentar. Eu me propus a não dar aula de final de semana, mas eu vou dar. Talvez você caia nessa linha. Uhum. Tá? Então é isso. Ninguém mais perguntou nada. Deu 1 hora Então, também de live, né? cara, obrigado aí pelo tempo. Eu que E agradeço. sempre que tiver dúvidas, pode mandar. Assista os meus vídeos todos lá no conteúdo. Se você ainda não está acompanhando, acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram. A minha ideia é passar conteúdos para vocês se desenvolverem, tá? Fazer diferença aí na vida dos profissionais. Eu que agradeço, Borges. Brigadão aí pelas dicas valiosas. Agora colocar em prática.
Isso aí. Vamos chegar ao resultado que vocês merecem e desejam. Tá? Mas faz por merecer. Abraço, grande Paiva. Abraço. Bom feriado para você. Para vocês também. Abração. Tchau, tchau.